Olá turma, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o professor Leonardo da Mata. A gente vai ter aqui mais uma aula de biologia e a gente vai ver sobre termos da bioquímica, né? Então o que é bioquímica? Você que está fazendo aí faculdade de medicina veterinária, de enfermagem ou ciências biológicas ou qualquer área afim, né? É bom você assistir essa aula, porque assim tem muitos termos usados na bioquímica que confundem o aluno. E às vezes tem aluno que fica até reprovado nessa matéria por causa disso, né? Porque não consegue diferenciar esses termos. Então é o seguinte, antes de eu falar aqui o que é bioquímica, eu vou explicar o que é bioquímica. Então a bioquímica é a ciência, né, que faz parte tanto da biologia como da química, eu considero assim, que ela estuda as reações químicas que ocorrem nos seres vivos. Por exemplo, ocorreu uma reação química a nível de vida, então vai interessar a bioquímica. Assuntos como sinalização celular, assuntos como respiração celular, ciclo de Krebs, fotossíntese, cadeia respiratória, né? Assuntos como síntese de proteína, destruição de carboidrato, interessa a bioquímica. Então, qualquer tipo de reação química que ocorre a nível da vida, a nível dos seres vivos, no interior do corpo dos seres vivos, vai interessar a bioquímica, tá? Para a aula de hoje a gente vai ver conceitos como, por exemplo, glicólise, gliconeogênese, glicogenólise, tá? E etc. Então, vamos ao quadro comigo para a gente entender melhor. Vamos lá? Bom, aula de hoje de biologia. Então a gente vai ver o que é termos usados em bioquímica. Então, como eu falei para vocês, a gente vai introduzir o que é bioquímica. O que é bioquímica? Como vocês estão vendo aqui no quadro, é a ciência que estuda as reações químicas que ocorrem dentro dos seres vivos. Então, qualquer tipo de reação química que ocorre dentro dos seres vivos vai interessar a bioquímica. Então, quais são os tipos de reações químicas que ocorrem no corpo dos seres vivos? Você pode ter respiração celular, você vai estudar sobre a respiração celular, você vai ver sobre o ciclo de Krebs, glicólise, cadeia respiratória. Então, você tem uma reação química complexa. Então, vai interessar o que? A bioquímica. Fotossíntese, você vai ver fotofosforilação cíclica, acíclica, ciclo de Melvin-Calvin. No caso, a fotossíntese, a fase clara e escura da fotossíntese. Então, você vai estudar o que? Reações químicas complexas. Então, é de interesse o quê? É de interesse da bioquímica. Ciclo da ureia também. Como é que o nosso fígado ele sintetiza a ureia, né? Quais são as reações bioquímicas? Quais são as enzimas usadas para poder fazer a síntese da ureia? Então vai interessar também a bioquímica. Síntese de proteínas, né? Também interessa aqui a bioquímica, né? Como é que uma célula pega um aminoácido e une a outro aminoácido para poder originar a proteína? Então tem de interesse também a bioquímica. Qual outro tipo de reação química que vai interessar a bioquímica? Quebra de lipídios. O nosso organismo ele pode quebrar lipídios para produzir energia. Então isso que vai interessar a bioquímica. Sinalização celular, qual é a enzima, qual é a proteína que está dentro da célula que vai receber, no caso fosfato, qual é a proteína que vai perder fosfato, né? Tipo, uma proteína reage com outra, origina outro grupo proteico. Então a sinalização celular também é de interesse de estudo da bioquímica, tá? Então a gente vai ver agora alguns conceitos. Conceito aqui, glicólise. O que é glicólise? Glicólise, como você está vendo aí, glico vem de quê? Vem de açúcar, glicose. E lise refere-se à quebra. Então, glicólise é o quê? É a quebra da molécula de glicose para a geração de energia. Então, as nossas células quebram o quê? Quebram a glicose para o quê? Para gerar a energia. É o caso como vocês estão vendo aqui, Isso aqui é a fórmula molecular da glicólise, da glicose, C6H12O6. Quando a glicose ela penetra na célula, ela sofre uma reação química complexa que dá-se o nome de glicólise, tá? Então, lá no final dessa reação química, ela vai dar origem ao quê? Ao ácido pirúvico, no caso, 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse modelo aqui é bem didático para você entender o que é a glicólise. Então, a glicose, ela entra na célula, ela é quebrada, ela sofre ação de reações químicas, de enzimas específicas, ela é quebrada e dá origem ao quê? Ao ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai dar origem ao quê? A energia na célula, tá? No caso, se for, por exemplo, no caso da respiração celular, se tiver oxigênio, vai ter o quê? Vai ter as fases da respiração celular, que seria, por exemplo, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, então vai gerar energia. Se for a fermentação, também vai gerar energia também, tá? Quando não tem oxigênio, a fermentação. Então essa daí é a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose para a geração de energia. Professor, qual é o outro conceito usado em bioquímica? Glicogênese, tá? Glicose, gênese é o quê? É origem, formação. É a formação da molécula de glicogênio. Então, o que é glicogênio, professor? Glicogênio é uma reserva de
de energia no nosso organismo. Então, a união de várias moléculas de glicose unida formará o que? O glicogênio. Então, o glicogênio é um polímero de glicose, né? O que são polímeros? Polímeros são cadeias químicas extensas. No caso aqui, você está vendo aqui um desenho aqui que representa um glicogênio, um polímero de glicogênio. Então, glicogênio, por exemplo, o nosso fígado pega a glicose e une a glicose uma à outra, né? A chamada glicose 1-fosfato, se não me engano, assim, que está na literatura. Formando o quê? Formando esse complexo aqui de glicogênio, né? Então, o que? É a chamada glicogênese, que é a formação o quê? Da molécula de glicogênio. Bom, como vocês estão vendo aqui, esse desenho aqui da molécula de glicogênio representa o que? A estrutura da glicose. Então, você vê aqui várias moléculas de glicose unidas uma na outra, nessa ligação aqui de glicose em 1-fosfato. A molécula de glicose é uma estrutura cíclica, fechada, tá? Que os bioquímicos chamam de estrutura de Raumort, né? Então, a glicose aqui, ela está cíclica, está unida aqui, ela está fechada, né? A estrutura cíclica, ela está unida uma na outra, né? Formando aqui esse polímero de glicogênio, que é uma reserva de energia que está no nosso organismo. Geralmente, glicogênio, ele é encontrado, por exemplo, no fígado, né? Em abundância no fígado. Você faz um corte histológico no fígado, aí você observa, por exemplo, alguns grânulos assim meio roxo, tá? No citoplasma do fígado, como está aparecendo aí. Esses grânulos roxos é o que? São grânulos de glicogênio. Está presente, por exemplo, no músculo, né? O nosso músculo também reserva o que? Glicogênio também, né? Porque constantemente a gente está usando nossos músculos, então eles precisam de uma reserva de energia. Outro local também que está presente também glicogênio, está presente, por exemplo, no líquido seminal, né? O glicogênio. Porque o espermatozoide precisa do que? Bater a calça, então eles gastam muita energia, né? Por isso que precisa haver essa reserva de energia, tá? Beleza. Então aqui, qual o outro conceito de glicogênio? De conceito de bioquímica? É o que? É a glicogenólise, como vocês estão vendo aí. Então, glicogenólise o que? É a quebra da molécula do glicogênio, olha só. É a quebra da molécula de glicogênio, como vocês estão vendo aí, tá? Então aqui, ó, glicogeno e lise quebra. Como é que ocorre isso daqui? Olha só, o fígado, vamos supor que você esteja em situação de jejum, tá? Situação de jejum. Aqui, tá? O fígado, ele reserva o glicogênio. Aí você está em jejum. O que aconteceu? O que vai acontecer aqui? O glucagon ou glucagônio, ele é um hormônio que vai atuar em situação quando você está em jejum, tá? Então você está em jejum, aí o glucagônio vai atuar. Então o glucagon, ele atua o que? No tecido hepático. Quando esse glucagônio atua no tecido hepático, ele ativa algumas enzimas. Essas enzimas convertem o glicogênio, né, em o que? Em glicose. Então o glucagon, ele aumenta a taxa de glicose no sangue. Por quê? Porque ele promove o que? A destruição do glicogênio. Ou seja, o glucagon, ele promove a destruição o que? Da glicogenólise, né? Aliás, ele promove a glicogenólise, que é o que? Que é a quebra do glicogênio. Tá, pessoal? Então, repetindo aqui para vocês fixarem mais. Fígado aqui, ele reserva o glicogênio. Em situação de jejum, o glucagon, ele atua no tecido hepático, no fígado, e ativa algumas enzimas de destruição do glicogênio. Então, essa enzima vai converter o glicogênio em glicose. Isso faz o que? Aumentar a taxa de glicose no sangue, tá? Então, o glucagon promove o que? A glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Outro termo aqui em bioquímica estudado, gliconeogênese. Outro termo também. Gliconeogênese o que? É a formação de uma nova molécula de glicose a partir de outras moléculas. Então, vamos ver aqui, vamos analisar essa palavra aqui. Gliconeogênese. Glico vem de quê? De glicose. Neo refere-se ao quê? A novo. Gênese, formação. Então, formação de uma nova glicose, né? Qual é a situação que ocorre a formação de glicose? Por exemplo, você que pratica exercício físico, fica academia, pratica algum esporte, atleta, então você tem aqui a fibra muscular, você tem as células do músculo. Então, quando você está produzindo exercício físico, fazendo exercício físico, seus músculos ficam o quê? Eles produzem ácido lático, eles fazem o quê? A chamada fermentação lática, tá? Porque você tá fazendo exercício físico durante um tempão, aí teus músculos precisam de uma carga de oxigênio muito grande. Então vai ter uma hora que você não vai conseguir absorver essa carga de oxigênio. Então seus músculos o quê? Vai fazer o quê? A fermentação lática, vai produzir ácido lático. Por isso que a pessoa fica com aquelas dores nos músculos, né? Devido à ação do ácido lático. Conclusão: o excesso desse ácido lático é removido dos músculos através de enzima específica. Esse ácido lático cai na corrente sanguínea, se transforma em lactato, não coloquei aqui, depois vai para o fígado. No fígado, esse ácido lático, ele sofre a ação de enzimas específicas, se transformando o quê? Em glicose.
Então aí é a chamada o quê? Gliconeogênese, que é a formação de uma nova molécula de glicose. Então o ácido lático produzido pela atividade muscular vai para o fígado, tecido hepático, lá é convertido o quê? Em glicose através de enzimas específicas. Falou, pessoal, bons estudos aí para todos. Tchau.